que esta semana veio a Essencial destapar as cubas e contar a sua verdade. Um dia depois de ter sido divulgado o despacho de acusação que imputa à engenheira 12 crimes, a filha de José Eduardo dos Santos considerou tratar-se de um processo eivado de mentiras e não tem dúvidas de que está a ser perseguida. O motivo não soube ao certo dizer, mas não deixou de mandar farpas aos camaradas que na hora da aflição viraram as costas a quem lhes deu de comer. E é quando passamos à conversa com o jornalista José Gama. Boa tarde, José, bem-vindo ao Dias Andados. Muito boa tarde, desejar mais uma vez obrigado pela presença, para podermos analisar os temas da semana, que marcaram a semana. Então vamos a isso. Isabel dos Santos revelou a Essencial que antes de se tornar Presidente da República, João Lourenço foi informado sobre a quantas andava a Sonangol. Depois de assumir o cargo, João Lourenço terá virado as baterias contra a empresária, esquecendo-se de outros alegadamente implicados e até dos anteriores. Como é que se explica isso? No momento em que o presidente João Lourenço assume o poder, muitos foram ter com ele. E muitos também reclamam que o presidente depois virou-lhes as costas. Uns deram-se bem, foi o caso do ministro Archer Mangueira, quando foi dar nota daquele assunto sobre dos 5 bilhões de dólares do banco do BNA transferidos para a Inglaterra, ele deu a conhecer, mas tantos outros também que foram pedindo audiências, esclarecendo também o que é que andaram a fazer. Um deles também é o ministro da Energia e Águas, também falou com o presidente, abriu-se, falou dos seus negócios, explicou que na altura aquilo era que nem uma espécie de bar aberto, dizendo assim, entre aspas, e o presidente perdoou-lhe e reconduziu-lhe até no seu governo. Mas como é que se explica essa seletividade? Pois, por isso é que todos nós concordamos que este combate à corrupção, ou alegado combate, tem características de ser seletivo. Vejamos aqui uma coisa concreta no que concerne até a Sonangol. A Sonangol estava a ser gerida no tempo da Isabel dos Santos por um conselho de administração. Em condições normais, este conselho de administração é que deveria ser todo ele levado às barras do tribunal se as autoridades entendem que eles cometeram irregularidades. Mas aqui só levam uma pessoa, uma angolana, que é Isabel dos Santos, e alguns assessores e administradores portugueses que estavam ligados ou conotados a Isabel dos Santos. A parte angolana, a outra parte é colocada de parte. A Isabel era presidente não executiva e havia um presidente da comissão administrativa que tinha os poderes executivos. Este não é chamado. Em condições normais, este também deveria ser chamado, que era o Paulino Jerónimo, que hoje está a liderar a agência de gás. Porque há muitas decisões que foram tomadas naquele conselho, foram tomadas em coletivo. E mais, há decisões que foram tomadas, Isabel dos Santos até também às vezes não participou. Mas, agora, nesse caso, isso confirma uma alegada, como a própria Isabel dos Santos referiu aqui, perseguição. Se o termo perseguição considerarem ser pesado ou muito corriqueiro, mas é seletivo. Se havia um conselho com cerca de 10 membros ou 11, selecionaram só uma para ser julgada, então estamos diante de um ato seletivo, de um julgamento ou de um processo seletivo. Aí, por mais que todos nós muitas das vezes criticamos atos da Isabel e de outros, mas nesse aspecto ela não deixa de ter razão. Não quer dizer que ela seja inocente, independentemente dos erros que ela tenha cometido enquanto gestora ou presidente da Sonangol, mas quando só levam a ela, aqui estamos diante mesmo de um ato seletivo. E vejo uma coisa aqui, há pagamentos que foram feitos durante a presidência de Isabel dos Santos que envolviam empresas dela, necessariamente pagamentos para os negócios que têm a ver com a Galp.
quem assina, quem autoriza, é o PCE Paulino Jerónimo. Quem autoriza e concorda que os pagamentos e dívidas que a Isabel devia, a sua empresa devia a Sonangol, que eles agora pudessem ser pagos em kwanzas, era também este Jerónimo. Então, o Jerónimo é peça importante para este processo. Portanto, quando Isabel diz que o processo é seletivo, ela não está assim tão errada. Na verdade, ela diz tratar-se de uma perseguição política. Por que razão? Aliás, ela diz que o Presidente da República quer bloquear pessoas que possam apoiar outros partidos ou eventuais candidatos, mesmo dentro do MPLA, que futuramente possam vir a candidatar-se à Presidência da República. Faz algum sentido? Bom, a primeira vez que nós ouvimos esta versão pareceu-nos um pouco ridícula ou exagerada. Mas depois, houve um ano, acho que há 2 anos ou 3, o Presidente da República recebeu no Palácio Presidencial os filhos de Jonas Savimbi. E uma das mensagens que ele passa e fez crer aos seus interlocutores era que havia grupos que estavam, de facto, a apoiar a UNITA, ou queriam apoiar a UNITA. E ele estava a dar a entender que a UNITA tinha uma nova direção com Adalberto, que ele preferia de Samacuva, e passou a mensagem que grupos internos do regime estariam a apoiar a UNITA. Então, quando o presidente faz esses bloqueios a Isabel dos Santos, uma das análises também que as pessoas poderão fazer é que, se calhar, o presidente acha que Isabel dos Santos é poderosa e, com o poder que tem, pode amanhã apoiar alguém para derrubar no poder. Ou melhor, uma das coisas que o presidente fez é toda aquela ala do presidente José Eduardo dos Santos que não se revelou leal à sua pessoa, ele procurou desarmar esta ala pela via econômica. Além de potencialmente apoiar futuros candidatos ou opositores, achas que Isabel dos Santos teria alguma intenção em ela própria ser uma opositora de João Lourenço? Não, eu vejo que a Isabel tem um discurso que ela sente que o pai deixou um legado, que deveriam apoiar o legado do pai, que é de erguer uma nação, e a forma de erguer é mesmo nas saias do MPLA. Ela, logicamente, já não se revê na liderança de João Lourenço, porque não tem como. João Lourenço a combateu a família dela, João Lourenço foi um pouco, vamos dizer assim, marginalizou a imagem e o legado de José Eduardo dos Santos. Portanto, não tem como os filhos de Eduardo dos Santos se reverem em João Lourenço. Agora, uma candidatura... Ela própria diz que tem uma linha política diferente da de João Lourenço. Podia ser o caso de criar um outro partido ou aliar-se... Sim, mas ela pode, amanhã, ela pode apoiar alguém, uma candidatura dentro do MPLA, e apoiar candidatura não é só por via econômica. Vimos nas eleições de 2022, a irmã José dos Santos declarou apoio à UNITA, mas não foi um apoio que foi acompanhado por bens materiais ou por algum patrocínio financeiro. Só foi mesmo um apoio, ela emprestar a sua voz e apelar no sentido de haver uma orientação de voto para com a liderança de Adalberto da Costa Júnior. Embora que nós entendamos que aquilo era mais um apelo de voto por retaliação, um apelo por ter estado magoada, é provável que hoje ou amanhã, se tivermos novas eleições, a Tizé já não vai voltar a apoiar a UNITA, ou vai se manter neutra, ou um outro candidato que surgir no MPLA que seja do seu agrado. Agora, no caso da Isabel, esta é que não se revela, não se consegue perceber
que inclinação política tem para ou está ligada a algum grupo interno do MPLA, porque até ela não sempre foi empresária, sempre deixou claro isso, e não tem aquela vida política com a José dos Santos que pode ficar conotada com uma determinada ala do MPLA. A Isabel não, sempre esteve nos negócios, no partido aparecia apenas nas campanhas eleitorais, apareceu até em 2017, há imagens dela ao lado de Ana Dias Lourenço, apoiando o casal presidencial. Agora, apoiar uma candidatura dela ou apoiando alguém, é possível que no futuro surja uma liderança interna no MPLA que vá de acordo aos interesses também dela e ela pode vir a apoiar. Como dizíamos, o apoiar não é só dar dinheiro ou financiar a campanha. Basta ela reconhecer, achar que esta pessoa tem qualidades para governar e enaltecer e fazer um discurso de apelo. Isto também é uma forma de ajuda. Isabel dos Santos negou também categoricamente que tenha entrado na Sonangol por alguma influência do seu pai, apesar de todo o mérito que se lhe possa ser dado. Dá para acreditar nisso? Bom, a decisão final das nomeações parte do titular do Poder Executivo. Os conselhos de administração das empresas públicas, como a Sonangol, a Indiama e outras, depende do chefe de Estado. Se o chefe de Estado não quisesse, também, eu penso que ele era só não assinar. Se ele assinou, é porque estava convencido que estava a facilitar a nomeação da sua filha para aquele cargo. Portanto, numa forma ou de outra, o grau de parentesco também contribuiu, embora que Isabel vê isto de uma outra forma, né? Porque ela entende que foram os colaboradores de José Eduardo dos Santos, na pessoa de Armando Manuel e de Edeltrudes Costa, que propuseram seu nome para ali. Mas a decisão final, como dizíamos, é do presidente José Eduardo dos Santos. Até só agora, estes dias, é que ficamos a saber o envolvimento de Edeltrudes, a quem a Sonangol respondia, e do ex-ministro Armando Manuel neste dossiê. Mas agora fica uma lição que é para, no futuro, não se envolver ou não envolverem os filhos na governação ou pô-los em certos cargos estratégicos do Estado, porque no fim Ter-se-á aprendido essa lição? O governo deveria aprender isso, mas acho que não aprenderam. Vimos o presidente João Lourenço também, no seu governo, tem uma filha que mal saiu da universidade, foi para Sonangol, para um cargo de diretora nacional adjunta, depois, em menos de 2 anos, foi agora administradora da Bodiva. Não se difere muito com esta nomeação da Isabel dos Santos. Amanhã também vão dizer que foi a Vera Daves a propor ou a nomear. Se o pai não quisesse, também tinha toda a razão e competência para desencorajar esta nomeação. E estamos a ver aqui sobrinhos do presidente também a serem nomeados. Ainda há dias, a Vera Daves propôs ao ministro da Construção a nomeação de um sobrinho do presidente João Lourenço, que é o Miguel Lourenço Catraio. Portanto, e temos também aqui amigos que o presidente também não nomeia filhos diretamente ou sobrinhos, embora há estes casos aqui que nós citamos, mas tem nomeado muitos amigos, muita gente de sua confiança, embora que na qualidade de presidente da República também o que conta é a confiança política, mas tem que se ter atenção nestes dados, porque se está a combater a corrupção e está a combater falhas e evitar erros que Eduardo dos Santos cometeu, João Lourenço não pode agora também ir pela mesma linha que ele reclama ou critica o seu antecessor José Eduardo dos Santos.
A Isabel dos Santos fala numa suposta influência dos órgãos de justiça angolanos sobre os portugueses. Há razão de ser dessa acusação? Uma influência sobre, quer dizer, uma influência portuguesa nos órgãos de justiça de Angola? Não, o contrário. Uma influência dos órgãos de justiça sobre os portugueses. Pois, porque nós vimos várias vezes o Procurador-Geral da República a viajar para Portugal para ir tratar do assunto da Isabel dos Santos. É raro na história de Angola um procurador sair do país só para ir para Portugal para tratar de um assunto ligado mesmo a Isabel dos Santos. Portanto, aqui, aquilo é o quê? Aquilo é uma forma de procurar influenciar os órgãos de justiça de Portugal. E o Procurador-Geral da República, ele responde ao Presidente da República. Portanto, ele quando sai para ir tratar de uma ação da Isabel dos Santos fora do país, ele para sair do país tem uma autorização, ele tem um chefe, alguém que lhe delega missões. Então, aquilo ali é seguramente uma missão que ele está a cumprir em nome do Presidente da República. Se formos a olhar nesta perspectiva, podemos dizer que sim, há uma influência do poder judicial angolano tentar influenciar o português. Já várias vezes enviaram cartas e até outros dados ou processos a influenciar Portugal. Também nesse aspecto, Isabel dos Santos não está errada, do nosso ponto de vista. Qual é que achas que será o desfecho desse processo? Bom, muito honestamente, num país onde a justiça é independente e se ela for isenta, esse processo da Isabel dos Santos morreria logo à partida. Aliás, logo na fase inicial, os técnicos da Procuradoria-Geral da República internamente já tinham alertado que este processo estava mal estruturado, porque não se podia condenar ou levar as barras do tribunal alguém a uma única pessoa do Conselho de Administração. Tinham que arrastar todo o Conselho de Administração. Agora, como é que se chama apenas a Isabel? Há operações que foram feitas por administradores que respondiam para certos departamentos ou pelouros. Precisava-se também desses administradores presentes como arguídos, e eles não estão. Portanto, este processo, à partida, morre. A Isabel pode chegar ali e dizer que tem as provas das atas, que as atas provam que há decisões que não foram tomadas por ela. Ela pode dizer ali que era uma administradora, presidente não executiva. O não executivo não tem poderes. Ela pode chegar ali e dizer que na fase inicial, quando ela começou a estar envolvida com a Sonangol, ela entra como consultora. Quando entra como consultora, a Sonangol, o Lemos, é que contrata as empresas dela que vão fazer a tal consultoria para reformar a Sonangol. Depois, há uma outra fase que ela é elevada, sai de consultora para presidente. Então, quando ela está como presidente, as suas empresas já ali estavam a servir a Sonangol. Portanto, ela em tribunal pode dizer que não foi ela que colocou as empresas dela ali, foi o Lemos. Então, neste caso, tem que chamar também o Lemos que contratou as empresas da Isabel dos Santos para prestarem a consultoria na Sonangol. Portanto, este processo está mal preparado. Eu penso que vão usá-lo apenas para distrair, desgastar a imagem de Isabel dos Santos, e basta ver também os crimes que lhe aplicam. Ela tem aí, são cerca de 11 processos 11 queixas, né, contra ela. E há ali umas que é crime fiscal, parece-me até uma coisa forçada. Também alega-se que ela desviou não. Eles dizem que lesou o Estado cerca de 176 milhões de dólares.
Mas quando nós vamos ver a tabela, há ali valores que eles dizem que é de cerca de 20 e tal milhões de dólares que ela não pagou de impostos. Só este valor, eles também incluem, eles acham que o Estado ficou lesado pela Isabel não ter pago estes valores. Ela não desviou estes 20 milhões de dólares. Eles alegam apenas que não pagou imposto, e não pagando imposto lesou o Estado. Portanto, quando vamos desconstruir estes cerca de 176 milhões de dólares, vamos encontrar valores assim. Há uma parte também de valores que alegam que ela usou para pagar os salários dos trabalhadores, dos administradores da Sonangol. E ela disse aí há dias que era de 50 mil dólares por mês. Também é um dinheiro que... Não percebi? Só o salário dela. Pois, os outros também não diferenciavam muito, mas ela não usou aqueles salários para o benefício dela. Houve uma aprovação, são salários que ela usou para o Conselho da Administração. Então, todos aqueles também que beneficiaram destes salários astronómicos deveriam também ser responsabilizados. Como é que agora vai se responsabilizar a Isabel por ter pago por os salários daqueles outros gestores? Se ela aumentou os salários, alguém também aprovou. Neste caso, ou o presidente ou o ministro da Casa Civil, que ela há dias citou. Por isso dizíamos que este processo exclusivo, o da ligado ao Sonangol, ele tem tudo aí para morrer porque foi mal preparado. Porque procurou-se apenas se centrar na imagem da Isabel dos Santos. Deveria-se julgar todo aquele conselho de administração, porque se houve crime ali, o crime foi cometido por um grupo, e tem que ser grupo. Aliás, uma das queixas, um dos crimes que eles invocam ali é crime da associação de malfeitores. Então, uma pessoa sozinha não forma associação de malfeitores. Então, os outros malfeitores precisavam também de estar neste processo. E não estão de fora. Daí, novamente, o argumento de seletividade. Para fecharmos este capítulo, Isabel dos Santos, a empresária revelou que atualmente tem até dificuldade de pagar as propinas dos filhos. Pode-se acreditar que a que já foi uma das mulheres mais ricas da África tenha agora esta dificuldade, ou pretende passar uma imagem de vítima? Bom, ela está com certas limitações. Os filhos, creio que 2 deles já estão na universidade. Não sei onde é que eles estão, em que país estão, se é no Dubai, mas provavelmente que estarão numa universidade onde se calhar devem estar a pagar 50 mil ou 100 mil dólares, qualquer valor assim, e ela provavelmente estará a ter dificuldades em usar uma das contas para fazer esse tipo de transferência. Depois paga-se a universidade, terá de pagar o internato, onde provavelmente os miúdos deverão estar, acomodação. É provável que tenha assim, alguma dificuldade em fazer o pagamento. Não quer dizer que não está a pagar. Ela diz que está a ter dificuldades. A dificuldades é de movimentar dinheiro de um sítio para outro. A mensagem, que pelo menos é isto que se ficou, se deu para perceber do pensamento que ela transmitiu. Se ela não tivesse a conseguir pagar os estudos dos miúdos, os miúdos estariam até na rua. Ela estaria aqui também, teria revelado naquele dia que não estão a estudar porque não conseguiu pagar os estudos. Não, está a ter dificuldades de pagar, fazer, se calhar, operações para fazer cobertura dos gastos académicos dos miúdos. E ela parece que tem ali, sob sua dependência, 3 ou 4 crianças, já adolescentes. É provável, se nós entendermos bem, é provável que tenha mesmo, que esteja a passar com alguma dificuldades em fazer algumas operações, porque tem as contas bloqueadas em quase todo o mundo, em Portugal, as de Angola,
é provável que esteja a acontecer isso. Muito bem, 18h02. Este é o programa Dias Andados, vai ao ar todas as sextas-feiras, entre as 17h30 e 19h. Hoje é nosso convidado o jornalista e analista José Gama. Passamos para outro tema. O Presidente da República entende haver turistas que se interessam pela poeira, lama e buracos nas estradas. Discursos, digamos que inusitados como estes são frequentes. Achas que temos um presidente que diz o que pensa ou que não pensa o que diz? Bom, o presidente, ao fazer esse discurso, podemos também interpretar da seguinte forma. É provável que ele quis transmitir a ideia de que há turistas que vão num sítio e podem, por exemplo, se encantar com buracos. Há pessoas que nunca viram buracos, né? E fazerem uma exposição, fazer fotografias dos tais buracos, depois fazer uma exposição. Um turista pode ir para o Sumbe e procurar estudar o Sumbe, porque é que tem aquela areia toda, qual é a origem daquela areia, e procurar fazer um estudo, uma análise, fazer uma exposição também. Pode fazer isso, mas isso não é no geral. Um ou outro turista que vá para Angola e vai se confrontar com isto. Eu penso que o que ele quis dizer é que, independentemente de termos os buracos, as estradas, poeiras, não deveria ser obstáculo para desencorajar o turista a vir para o nosso país. Há turistas que gostam de coisas diferentes, coisas exóticas. Vamos deixá-los vir, se quiserem explorar estes buracos, etc., que explorem. Porque até, se nós olharmos, se prestarmos atenção, o presidente tem uma preocupação com os tais buracos. No discurso de Estado da Nação, ele fez o anúncio de que o governo iria gastar cerca de US$1 bilhão para reparar as estradas. Logo, quando ele faz este anúncio, ele está a revelar que tem preocupação pelos buracos. Os buracos nas estradas estão também a lhe incomodar, embora fez um discurso que coloca-lhe numa certa contradição e faz com que as pessoas o façam dele, né, como um saco de pancada. Porque a forma como o presidente se expressou foi meio anedótica e as pessoas desapreciaram aquilo. Para um estadista, eu acho que o presidente não ficou assim lá muito bem na fita, a forma como ele pareceu estar a defender os buracos e as poeiras, né? Daí que até hoje está a ser motivo de piada. Mas achas que o presidente não queria assumir estes problemas como sendo problemas? Não, ele já assumiu publicamente no seu Estado da Nação, quando fez o anúncio dos valores que vão ser usados para a reparação das estradas. Agora, aqui, se calhar, não quis assumir que temos aqui este problema, porque buracos, poeiras, é problemas, né? Aquilo, nós, se vamos receber visitas, a visita tem que vir e chegar e encontrar um país organizado, um país bonito. Não podemos trazer visitas com buracos nas estradas, porque até é perigoso para o próprio turista. O turista sul-africano, namibiano, que gosta de viajar em safari de carro, e por vezes até com uma velocidade de 80 km por hora, se sair do trajeto Cuito-Huambo, os buracos que estão ali é perigoso para ele. Os buracos que estão no trajeto do Cuito, que passa para o Cunge, que vai até o Andulo, aquilo é perigoso. Portanto, nós não deveríamos nos honrar ou nos sentirmos orgulhosos por esses buracos. O que tem que se fazer é que esses buracos precisam mesmo de uma intervenção do Estado. Agora, o que se deveria fazer, também nota-se aqui que há uma falha de comunicação por parte de quem cuida da imagem do presidente. O presidente cometeu esta gafe, dia seguinte, horas depois, o porta-voz da presidência deveria vir a público e explicar, olha, o que o presidente quis dizer era isso, era aquilo. Anulava-se aqueles dizeres
do presidente, como que pareceu enaltecimento aos buracos, e ficava-se apenas com o reparo, a retificação que o porta-voz fez. Portanto, aqui o presidente fez esse pronunciamento já há uns 3 dias, e até aqui a presidência não fez não produziu nenhuma reação a tentar retificar essa lacuna. Quer dizer que o presidente Não também seria está mal. Não seria uma assunção de um erro cometido pelo Presidente da República? Há quem diga que o Presidente não é muito bom a ouvir conselhos. Não seria uma assunção? Seja como for, há pessoas que ele ouve, há pessoas que o presidente escuta. O que a presidência deveria ter feito, o porta-voz, o assessor de imagem, o porta-voz do presidente, o seu papel é mesmo este de aconselhar, sentar com o presidente, explicar, mostrar que aqueles pronunciamentos estão a provocar reações negativas, pode desatrair até pode desatrair mais os turistas, que há necessidade de refazer, e ele faz. Por isso é que ele tem um porta-voz. O porta-voz serve para isso. Agora, provavelmente, se calhar, ou notaram que o presidente não gosta de ouvir conselhos e ficaram acomodados, mas não deveria ser assim. O porta-voz deve ir atrás do prejuízo. O porta-voz é como um médico. Ele deve tomar medidas de prevenção face à imagem do presidente. Estamos aqui com este problema e há necessidade dele fazer uma correção ou um curativo, se transportamos isso para a medicina. Passamos para outro tema. O Governo lançou o projeto Ungila, que tem como objetivo fortalecer a capacidade financeira dos municípios. É mais uma mostra de que as autarquias são para esquecer? Sim, o governo já deu sinais de que não quer as autarquias quando ele apresenta um projeto para alterar a geografia do país, com mais províncias, com mais municípios. O que é que isso quer dizer? O presidente está a apresentar aqui um pacote de atraso às autarquias, porque isso vai pôr o país a debater ainda esta alteração toda, paralisa o debate sobre as autarquias, porque depois, quando surgirem as autarquias, nós nesse momento temos cerca de 100 e tal municípios com o novo programa que o presidente tem, vamos ter cerca de 500 municípios. O que é que isso quer dizer? 500 municípios, vamos ter agora cerca de 500 sedes de CNEs, que são as chamadas Comissão Municipal Eleitoral. Se hoje tínhamos cerca de 130, agora vamos ter que triplicar elas. Isto depois vai ter um trabalho enorme. Depois, cada autarquia vai precisar de um tribunal local para validar os resultados, para validar ou acompanhar algumas reclamações eleitorais. Isso quer dizer que vamos precisar depois ter em cada município um tribunal ou um órgão de justiça. Portanto, isto ainda vai levar muito tempo. O presidente nos dá muitos sinais de que não vai realizar as eleições autárquicas enquanto ele for o presidente da República. E ele vem com estes programas em Zila, o programa o outro que era de distribuir também dinheiros, veio também com aqueles programas do PIMP, de intervenção dos municípios. Portanto, são estes elementos todos constituem os sinais de distração e de atraso mesmo das autarquias. E vimos, já estamos em 2024, já lá vão 3 anos que sempre que o presidente se pronuncia sobre as autarquias, dá sempre um argumento, ora culpabiliza o Parlamento, ora diz que não, da parte dele já está tudo feito, falta agora o Parlamento. Está aqui num jogo de empurra. Portanto, não temos dúvidas nenhuma que é, de facto, uma distração para colocarmos as autarquias de parte. E é doloroso isso, porque, no fundo, é uma negação aos direitos democráticos que o poder, que o povo, né, tem e deveria ter para escolher os seus representantes a nível local.
Mas apesar de não haver autarquias, achas que este modelo, este programa, de alguma forma é eficaz para aquilo que é a independência dos municípios? Bom, isto serve para distrair pronto, as pessoas estão, a nível dos municípios, estão entusiasmadas ou estavam por autarquias. Houve uma altura até que o MPLA estava a formar os seus quadros para o processo autárquico. Vimos até que elementos do partido nos municípios a disponibilizarem-se, a fazerem já anúncios de que seriam autarcas. Agora, ele quando vem com esses projetos a nível dos municípios, é uma forma de distrair também esses militantes do MPLA. Depois, quem está à frente, quem está à frente dos municípios são administradores municipais que são do MPLA. Quanto mais projetos o MPLA dar para o governo favorecer a estes administradores, como, por exemplo, obras, como o PIMP, dar aqueles subsídios que deu no passado de 5 ou 25 milhões de kwanzas, o administrador fica satisfeito. Ele não vai cobrar mais autarquias, nem vai, e vai desmobilizar toda aquela estrutura que tem estado a cobrar as autarquias. Porquê? Porque ele está confortável, ele tem um orçamento para gerir, tem estes programas, o Insilas e os outros que o Presidente vai aprovando. No fundo, isto também não deixa de ser um ato um ato de corrupção encobertada, porque no fundo está-se a dar ali um repousado aos administradores municipais e comunais para se distraírem. Muito bem, passamos para outro tema que fez destaque também esta semana. O jornal Valor Económico apurou que o Grupo Carrinho tem as mãos na fazenda agroindustrial de Camacupa, antes detida pelo Fundo Soberano, e as fábricas têxteis de Benguela e Kwanza Norte, ativos que passaram para a sua esfera, alegadamente sem concurso público ou sem anúncio oficial por parte das autoridades. A ser verdade, está mais do que escancarada a facilidade dada a este grupo. A questão, qual é a finalidade, o porquê de se dar alegadamente tanta facilidade ao Grupo Carrinho? Bom, há muitas fazendas que estavam de facto com fundo soberano e o Presidente andou a confiscar muitos bens que estavam na esfera de algumas entidades. E há 2 anos houve um concurso público internacional para a gestão destas fazendas, sobretudo desta que estava nas mãos do Fundo Soberano, e há um grupo zimbabueano, o Baobá, que também opera na África do Sul, muitos dos seus produtos que eles recolhem dos países aqui vizinhos, têm o mercado sul-africano como o centro de vendas. E esta empresa, este grupo, ganhou o concurso e, a dada altura, percebeu que Angola não aderiu ao programa, como é que se chama? Não ratificou os acordos da SADC de livre comércio e, por alguma razão, este grupo decidiu não avançar diretamente e criou uma estrutura local em Angola e à frente, acho que tiveram alguma parceria com a Carrinho, e a Carrinho é colocada à frente por este grupo zimbabueano. Fizeram aí uma parceria comercial, mas no fundo os donos, as pessoas ou a entidade que está à frente ainda desta fazenda ou são os zimbabueanos. Portanto, não há aqui qualquer facilidade dada ao Grupo Carrinho. Não, acho que se fosse facilidade, se a fazenda tivesse sido cedida pelo Estado angolano. E não foi isso que aconteceu. Quem cede este grupo zimbabueano. Portanto, se há aqui um ato de cedência, foi por parte do grupo Baobá ao grupo Carrinho, e não necessariamente o governo ou
o gabinete presidencial ou algum ministério ou as Forças Armadas a cederem isto ao grupo Carrinho, por via do... Acho que eles têm um braço agrícola que é o Carrinho Agri. Uhum. Muito bem, avançamos então para outro tema. O Governo anunciou para este mês a efetivação do aumento de 5% no salário dos funcionários públicos, mas ao mesmo tempo que diz não haver dinheiro para mais do que isso, para os funcionários públicos, vê-se o despesismo nas viagens, a compra de carros de luxo, regalias aos governantes. Como é que se age em situações dessas? Não há dinheiro para se aumentar os salários mais do que 5%, mas por outro lado vê-se as regalias que são dadas aos governantes. Bom, em qualquer país do mundo, quando se quer aumentar os salários dos trabalhadores ou dos funcionários, eu penso que não é por essa via como Angola está a ir. Os salários geralmente têm um aumento em função da inflação. Neste momento, Angola está com 18%, 18,9%, né, de taxa de inflação. Isso o que quer dizer? Quer dizer que os produtos do ano passado até este ano subiram 18%. Quer dizer que os produtos tendo aumentado 18%. Quando vamos olhar para os salários e querermos fazer aqui um ajuste salarial, ele tem que ser também numa taxa próximo aos 18%, né? Ou, se está em 18, poderia-se aumentar, já que 18 tem que ser um valor perto da taxa de inflação. Se não formos para o 18, poderia-se ir minimamente para o 17, o 16, o 15 ou mesmo 13. Mas o governo não faz isso. Ele aumenta até 5. Quer dizer que este aumento salarial ainda não satisfaz o poder de compra do angolano. O angolano precisa de um aumento salarial de 18%, que é a taxa da inflação. Então, esses 5%, vimos aqui a fazerem publicidade, propaganda, não diz nada. Quer dizer, a vida do angolano, a dificuldade que ele tem, vai manter-se, vai continuar a não ter poder de compra. O poder de compra que ele precisa é de 18 e não de 5. É o triplo, A Central ele precisa do triplo. A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola fala em cerca de 200%. Isso também é impensável. Não, 200% também podem negociar, 200% também. A questão é que também Angola há muito que não tem reajustado os salários dos funcionários. Sempre que a inflação, tivermos problemas de inflação, eu penso anualmente o governo deve também mexer e rever os salários dos funcionários. Agora, quando ficamos 5 anos, 10 anos a mexer nos salários, e nós já estamos aí desde 2017 com o Kwanza desvalorizado. O Kwanza desvalorizado, o angolano perdeu, quer dizer que o angolano perdeu o poder de compra já há cerca de 6 anos. Agora, precisamos fazer uma revisão, já estamos atrasados há 6 anos. Agora, é necessário o governo ouvir os sindicatos, negociar com os sindicatos. Nesse aspecto, o melhor e maior parceiro para se discutir são os sindicatos. Se eles estão a dizer que querem 200, é necessário negociar. Negociar e podem baixar, né? Negociar e baixar para se chegar a um entendimento que possa satisfazer as duas partes. Mas para ti o nível razoável seria os 18%. 18% resolveria alguma coisa? Exatamente. Poderia, porque somente é aquilo que dizíamos. Se houve uma inflação de 18%, quer dizer que o poder de compra do angolano está com uma taxa de 18%. Tudo ficou mais caro a 18%. Se tudo ficou mais caro a 18%, é necessário o trabalhador agora ter também, aumentar a 18% o seu salário,
para ele poder ficar reajustado. Vamos então olhar para um último tema, a morte do professor Laurindo Vieira, na semana passada. Até aqui, 4 dos supostos envolvidos foram detidos. Entretanto, há alguma especulação de tratar-se de um teatro, não se sabe bem porquê. Como é que olhas para a resolução deste caso? Bom, o problema é que o SIC tem um histórico de, em situações como estas, apresentar falsos bandidos, falsos assassinos. E as pessoas não estão a acreditar na versão que as autoridades estão a dar. Eu penso que precisa-se mais de alguma comunicação. Vimos aqui os bandidos a falarem, dia seguinte vimos um outro bandido, o próprio bandido, alegado bandido, a fazer um vídeo e a dizer, a desvalorizar e a pedir às pessoas para não acreditarem também naquela peça que ele, entre aspas, deu a entender que era uma peça teatral. Mas a verdade, a única coisa que aconteceu, e estamos certos, é que o professor morreu, perdeu enlutou o país. Era um quadro de valor, a academia fica lesada, cria um buraco enorme. Agora, há muitas dúvidas no ar que as pessoas queriam estar esclarecidas, a forma como o roubo aconteceu, o bandido diz que roubou o borderô, que deu tiro, e nós perguntamos, então, alguém que está aí roubar, dá tiro, quando se dá tiro, a pessoa entra em pânico, tem o bandido, vai logo roubar só o borderô, leva a pistola, leva o telefone, só mesmo isto, sobretudo o borderô, que ele teve a preocupação. Geralmente a reação humana é que, num cenário como este, logo que ele ouve o barulho de tiro, ele próprio entra em pânico com aquele barulho. A primeira coisa que ele quer fazer, a reação humana, é ele fugir, não ir mais ali tirar as coisas. Por que não levou também a pasta dos documentos? Os cartões do banco? Por que não levou os cartões que o professor tinha? Só levou o borderô. E há aqui um outro dado que é, a família diz que quando o senhor morreu, eles foram contactados por via do telefone do falecido. Mas os bandidos estão a dizer que eles roubaram o telefone. Quem é que avisou? Foram os polícias que chegaram ali, que tinham o telefone, ou foram os bandidos que, afinal, é que alertaram mais a família? Tem aqui essas zonas cinzentas. Mas qual seria o interesse no SIC? Qual seria o interesse do SIC em montar um teatro? Bom, o SIC também está sob pressão. É uma pessoa de uma dimensão académica, é um reitor, é um membro do Comitê Central do MPLA, e em dezembro, o ministro do Interior, ou em dezembro ou janeiro, durante os cumprimentos do final de ano, fez um reparo, um alerta, dando garantias que o país estava estável, que a criminalidade está controlada. Passa poucos dias, morre alguém nas circunstâncias em que o professor perde a vida. Esta morte desvaloriza o discurso do ministro. As pessoas vão cobrando ao próprio ministro. Num país normal, o ministro colocava o seu cargo à disposição, porque esta morte desmente aquilo que ele disse, embora eles poderão vir dizer que uma morte não altera os dados da estatística. E é isso que aconteceu não esta é uma morte semana. qualquer. Tivemos novamente a Polícia Nacional a garantir que a criminalidade está controlada. Acontecem casos isolados. Sim, todos os casos, não tem havido mortes em massa. Né? Mas todos os crimes são sempre de casos isolados em qualquer parte do mundo. Aconteçam aqui, acontecem em Benguela, no Lubango, no Uís, é sempre assim. Ainda há poucos dias, ontem ou anteontem, ouvimos mais um caso de assassinato numa província, numa outra província. O crime não para, continua.
Portanto, o Mas crime não está controlado. O cidadão... na tua visão, há motivos para preocupação quanto à criminalidade no país, Sim, particularmente em Luanda? há motivos porquê? Porque nós estamos a viver aqui um problema social. Nós temos cerca de 60% da juventude no desemprego, né? Temos cerca de 36% da população também no desemprego. Com quase metade da juventude no desemprego, tu tens aqui um grupo de desocupados. Não estão a trabalhar. Lógico, a forma de sobreviverem, né, vai ser os assaltos, vai ser os roubos. Portanto, não está controlado. Para controlar a criminalidade, nós temos que controlar também o crescimento da taxa de desemprego. Controla-se por aí. Enquanto se essa taxa diminuir, aí sim podemos dizer que o crime também vai ser controlado, porque vamos ter menos jovens disponíveis a cometerem ou a estarem à disposição para irem cometer atos de sobrevivência ao ponto de tirar a própria vida das pessoas. Quando os bandidos continuam a ter acesso a armas, até a polícia, até o momento, não vem nos esclarecer e nunca nos explica onde é que saíram as armas que os bandidos estão a usar. Hoje qualquer bandido, mesmo caso isolado, está a ter armas. Nós vamos para Portugal, vamos para países europeus, não encontramos os bandidos armados, um ou outro, mas no geral não. As armas estão a sair de onde? Nós estamos a ver quando há bandidos que às vezes a polícia prende e eles dizem que alugam as armas ao polícia. Quer dizer que o próprio polícia contribui para o crime. Ele aluga as armas nos elementos para irem cometer essas atrocidades. Nós vimos em tempos a polícia tinha um elemento do SIC de nome Pula-Pula, que de dia é polícia e de noite é marginal. Né? Há esse caso, que andou preso, não sei se continua preso, tem armas. A polícia, quando em vez, ela própria admite, ingressa nas suas fileiras marginais. E são esses marginais depois que pegam nas armas e vão dando aos amigos. O Mangena já várias vezes citou nomes de elementos que ele diz que andavam no crime e que hoje estão à disposição e ao serviço da polícia, que hoje são SIC. Portanto, o que nós precisamos é de uma reforma no Ministério do Interior. E eles serem mais agora, terem agora mais rigor nos critérios da admissão de membros. O SIC não precisa, não deve ter necessidade de ingressar marginais nas suas fileiras. Como é que se garante esse rigor aqui em Angola? Olha, uma das medidas agora que o presidente tomou é colocar os serviços de inteligência militar a controlar o SIC, os serviços prisionais e o próprio Ministério do Interior. Quer dizer que o presidente notou que há uma falha enorme nesta estrutura. Agora, doravante, todas as nomeações que vão ser feitas a nível do Ministério do Interior, o SIC vai validar, o SIC também, o CISM, a inteligência militar vai validar, vai verificar se as nomeações estão em conforme ou não. Nós vimos o ano passado, o presidente da República nomeou um elemento para diretor adjunto do SIC, que é muitas das vezes citado em atos desonestos por parte do próprio Mangena, em atos de cumplicidades com Mangena. Mangena várias vezes citou este elemento, Fernando Reciado, né, como ligado e amigo e protetor dos barões da droga, dos barões do tráfico e do contrabando de combustível. E foi nomeado. Quer dizer, nós estamos aqui a querer combater o crime, estamos a tentar a velar pela imagem do país, a combater o tráfico de droga e, ao mesmo tempo, estamos a nomear elementos com a reputação duvidosa. Ano passado, em fevereiro, o SIC executou 8 jovens no município do Cacoago. O caso ficou em nada. Os familiares, a nível do SIC, os familiares das vítimas e algumas pessoas do SIC vão dizendo que aquela operação foi validada por um oficial do SIC de nome Ngola Quina. Este Ngola Quina já foi várias vezes citado
pelo Mangena e outros, em atos que não dignificam o Estado angolano. Portanto, nós temos aqui um SIC que se transformou numa estrutura criminosa. Daí que nós entendemos que o que o presidente fez, de colocar agora a secreta a controlar essa estrutura, está bom. Mas vai garantir, iniciativa que... vai garantir que esses atos não continuem a acontecer? Pronto, agora o presidente tem que pôr ordem. O que ele deveria fazer é mudar de ministro. O presidente tem um ministro que é amigo dele, é um homem da sua confiança, que responda ao presidente, tem acesso direto ao presidente e a todas as horas, acho que mais até que o chefe da inteligência militar. Eu penso que não vai dar certo. Daria certo se a primeira medida que o presidente tomasse é exonerava o ministro do interior, mandava-lhe para reforma ou para descansar, para que um novo ministro entrasse e aceitasse ser supervisionado pela secreta. Eu acho que o Laborinho não vai aceitar que a secreta vá agora lhe monitorizar. Ele vai tomar decisões, vai fazer nomeações sem dar cavaco com a secreta. Ele depois pode argumentar que, a nível do Ministério do Interior, não tem nenhuma legislação que lhe obriga a ter agora uma dependência ou uma relação de interdependência com os serviços de inteligência militar. Portanto, esta ideia, no papel, ela é boa, mas na prática... Há de ser uma relação difícil. Vai ser uma relação difícil. No papel, ela é boa. Mas na prática, não vai funcionar. Teria que funcionar mudando a figura do ministro.